2. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí, em nome do escritório a participação aí de vocês nessa live. A UTI, que faz todo o suporte aí na área técnica e permite que a gente faça esse evento, e a equipe de jovens advogados, que também estão por trás aí desse evento e nos auxiliam na condução desse evento. Bom, hoje o tema é um tema bem atual para quem lida no mundo notarial e registral, e especialmente também aos operadores do direito imobiliário, que são as novidades que, em decorrência aí da pandemia, foram, de certa forma, aceleradas, né, por uma questão de necessidade. E, dentro desse novo cenário, existem dois novos ambientes, que é o e-notariado e o e-protocolo. Então, eu vou passar aqui a palavra ao Dr. Marcelo, que vai fazer uma apresentação das pessoas que vão falar sobre esses temas hoje aqui com vocês. Dr. Marcelo. O senhor está mudo, Dr. Marcelo. Obrigado, Zé Gui. Boa noite a todos. É um prazer imenso receber hoje aqui como expositores desse tema tão atual, dois especialistas e, mais do que isso, dois grandes e queridos amigos. A Patrícia Ferraz é registradora de imóveis, registradora da propriedade, né, o nome mais bacana, em Diadema, na comarca de Diadema, e o Rodrigo Dinamarco, tabelião aqui na comarca de São Paulo. O tema é atualíssimo, como o Zé Gui mencionou, o e-protocolo e o e-notariado. A ideia de hoje é nós trazermos aí um debate bastante interessante e prático sobre essas duas questões. A ordem da apresentação será, em primeiro lugar, o Rodrigo, que falará sobre o e-notariado, especialmente o recentíssimo provimento do CNJ, e depois a Patrícia nos brindará com o seu dinamismo, com a sua sagacidade sobre o e-protocolo. Rodrigo, você tem a palavra, use o tempo que você entender necessário, e certamente todos aqui aprenderão muito hoje. Obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite. Imagina, é um grande prazer, eu que agradeço o convite do Duarte Garcia. É uma honra estar ao lado dos baluartes do registro de imóveis, né, doutor Marcelo, José Guilherme e a Patrícia. Eu espero corresponder à expectativa de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu vou seguir uma apresentação no PowerPoint. Todos acompanham? Então, esse é o símbolo do e-notariado. O e-notariado nada mais é que uma plataforma de serviço, foi assim que ela foi idealizada, e ela foi idealizada na gestão anterior à atual, do Paulo Geiger como presidente, do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, isso mais ou menos em meados de 2018. Então, a visão do Paulo e dos notariados, da diretoria do colégio, era proporcionar uma interação usando tecnologia da informação, tanto do tabelião com o usuário, né, estreitar esse relacionamento, como também servir essa plataforma como suporte ao tabelião no seu dia a dia. Portanto, nós estamos falando de uma plataforma na web, uma plataforma dentro da internet, que pertence todo esse domínio, toda essa inteligência desse processo, do sistema, dos notários brasileiros. Essa plataforma de serviço, então, como eu disse, ela organiza um conjunto de aplicações e serviços com o uso das ferramentas da tecnologia da informação. A diretoria foi muito inteligente, porque ela acabou contratando para o desenvolvimento dessa plataforma uma pessoa de muita capacidade e que tinha muita experiência no tema, inclusive do certificado digital, que é o Renato Martini. O Renato Martini ele foi diretor de infraestruturas de chaves públicas no Brasil, que é esse CP Brasil, que são os certificados digitais que o Brasil reconhece como válidos, né, pela medida provisória 2200, e ele também foi presidente do ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Ele que nos ajudou a começar a construir notariado.
Mas, evidentemente, num primeiro momento, essa visão de plataforma de serviço eram ideias, né? Que a gente não sabia se ia criar corpo ou não. Então, no primeiro momento, foi prevista a possibilidade de um módulo de ata notarial, era para facilitar que o usuário solicitasse uma ata notarial e ele direcionava ao tabelião competente. Imaginamos, sim, o certificado digital notarizado desde o início, né? Notarizado é um termo utilizado hoje no provimento 100, mas a gente imaginou a possibilidade, justamente usando a expertise do Renato, na emissão desses certificados que seriam as assinaturas eletrônicas, já visando um ato digital, um ato à distância, mas ainda embrionário, né? Estou falando de 2018, a gente discute certidão à distância desde 2007, quando eu me removi no concurso, a gente já falava disso, mas tinham alguns pontos, alguns nós que precisavam ser desatados, e eu vou tratar isso durante minha apresentação. Como uma plataforma de serviço também destinada aos notários, uma dos módulos era identidade digital. A gente abre hoje cartão de assinatura, identifica as partes dos documentos de identidade e a gente sabe, existe até roubo próprio da cédula, né? Rouba na fonte, na casa da moeda. Então, é difícil, às vezes, para o tabelião ter a certeza. Então, essa identidade digital que foi desenvolvida e tem no módulo, e funciona até hoje, justamente faz com que, antes de eu abrir um cartão de assinatura, eu cheque todas as informações no banco de dados do governo, antes de eu abrir um cartão de assinatura. Essa era a ideia inicial em 2018, oferecendo até backup em nuvem, que nós temos um provimento do CNJ sobre tecnologia necessária dentro da atividade, inclusive exigências de backup de meia hora. Então, essa plataforma tinha esse primeiro objetivo de ser uma plataforma de serviço, né, estreitando o relacionamento com o usuário, usando a tecnologia da informação existente e também destinando alguns serviços para o tabelião, como até está colocado aqui blockchain. Na verdade, tinha lá um módulo chamado NotarChain, onde nós colocaríamos nossos arquivos e estaria mais ou menos utilizando essa quebra, né, distribuição criptografado em vários computadores, que é o que o blockchain faz. Bom, mas para o avanço do e-notariado, até então, né, passaram 2 anos e o e-notariado ainda gatinhava. A gente tinha lá a plataforma, mas alguns pontos precisavam ser desenvolvidos e avançados e ainda não tinha um consenso. Quais eram esses pontos? A competência do tabelião no mundo digital, né? Quando a lei dos notários e registradores, ela no artigo 8º e 9º trata da competência do tabelião. Ela diz no artigo 8º que o tabelião é de livre escolha das partes, mas ao mesmo tempo ela tem uma trava no artigo 9º, em que diz que não pode o tabelião praticar atos fora da circunscrição do município que ele recebeu a outorga da delegação. Portanto, traduzindo, quando a gente tem no mundo físico presencial, a gente tem a delimitação geográfica. Eu não posso colher assinatura em Osasco, apesar de ser uma comarca contígua à de São Paulo, né? Lá em Osasco eu sou um tabelião incompetente, mas eu poderia lavrar um imóvel de Osasco, desde que as assinaturas e o ato fosse celebrado em São Paulo, no município. Quando a gente vai para o mundo digital, a gente perde essas referências geográficas, e aí como que nós iríamos controlar essa competência? Então, esse é um tema, o provimento 100 dá uma solução, mas esse era um tema que atravancava o avanço do e-notariado, aí, do avanço dessa plataforma, ou até da escritura digital. Outra parte que foi muito discutida entre a gente na categoria era como que eu vou identificar as partes à distância? Como é que eu sei que o doutor Marcelo Terra, é ele que está lá e não outra pessoa se passando por ele? Lógico, quando eu conheço, e o doutor Marcelo já é uma pessoa notória na área, está fácil. Quando eu pego uma outra pessoa que sequer o cartão de assinatura eu tenho, como é que eu vou fazer essa identificação à distância, né? A plataforma vai nos ajudar e eu vou explicar isso mais para frente, mas esse era outra entrada, né? E depois, por último, que eu acho que é o que vem hoje, né, com a pandemia, apresentar uma solução, é justamente como o tabelião, que assessora as partes, que busca, né, a captação anímica da vontade das partes na escritura, como que eu vou fazer isso de forma remota, né? Porque quando a gente olha para os clientes de um escritório especializado,
a interação do tabelião é menor, né? Porque ele está super bem orientado pelo escritório. Então, quando vai para a escritura, tudo está muito esclarecido e tudo anda muito mais fácil. Mas não é todo mundo que tem uma banca de advocacia do peso do Dr. Marcelo Terra. Então, nós, tabeliães, no dia a dia, assessoramos as partes, orientamos. E vou dizer para vocês, não é incomum que as pessoas compareçam no tabelionato pedindo, ou tratando de um nome, de uma coisa, de um negócio jurídico, e depois a gente vai descobrir que é outro negócio jurídico que ela queria praticar. Não é incomum. Então, esse assessoramento, essa captação anímica que tem, né, porque a escritura pública não é igual ao instrumento particular. Eu tenho um terceiro imparcial que capta essa vontade, que tem a certeza da afirmação, era isso que eles queriam, procurei o meio mais econômico para a prática do ato, do desejo deles. Isso está embutido dentro de uma escritura pública, por isso era diferente do instrumento particular. Então, a gente tinha dificuldade de dizer que somente um ICP, um certificado digital, seria suficiente, né? Cadê a manifestação, cadê a participação do tabelião? Então, isso era um entrave também para o avanço da plataforma do notariado. Bom, voltei. O que dá um impulso agora para o e-notariado criar corpo, né? Vem o provimento 88, o provimento 88 ele é de outubro de 2019, e para quem não sabe do que trata o provimento 88 do CNJ, ele dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando a prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A partir de 2012, houve uma alteração na lei do crime de lavagem de dinheiro e acrescentou tanto os notários quanto os registradores como pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Então, esse provimento 88, que regulamentou essa alteração da lei, ele traz várias obrigações para os notários e registradores de fomentar os órgãos públicos, e aqui em especial o COAF, de informações suspeitas ou até que tenham elementos subjetivos de possível lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, e esse provimento, ele elege o Colégio Notarial, Conselho Federal, como um órgão de supervisão auxiliar na organização e orientação dos notários, sendo-lhe atribuída a competência para a manutenção de um banco de dados. Então, ele atribui para o Colégio Notarial manter, olha o tamanho do banco de dados, um cadastro único de clientes do notariado. Né? Imagina todo mundo que um dia passou num notário, mesmo para reconhecer uma firma, ou que teve algum interesse na prática de um ato, ele tem que ter esse cadastro lá nesse banco de dados, que vai ser mantido pela instituição do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Além disso, um cadastro único de beneficiários finais. Né? Beneficiários final aqui, o que quer o governo, não é o tema nosso, mas ele quer chegar na pessoa natural beneficiária do ato, quando a pessoa jurídica acaba blindando você chegar naquele pessoa natural que tem interesse na prática daquele ato. E o índice único de atos notariais. Eu coloco aqui até entre parênteses um avanço da SENSEC. Para quem não sabe, a SENSEC é a nossa central de atos notariais, né? Ela, na verdade, tem um índice muito básico, eu consigo pesquisar as pessoas pelo CPF, pelo nome, pelo tipo de negócio praticado, só não tem valor, não tem objeto, e agora no provimento 88 e também no provimento 100, a gente vai ver que Rodrigo, desculpe te interromper. Rodrigo, por gentileza, perdão pela interrupção, estou me perguntando se você consegue colocar na tela por inteiro a sua apresentação. Na minha tela ela está por inteiro. Mas na minha tela ela está. Rafael, se puder ajudar, a minha tela tá, na minha tela do computador ela está por inteiro. Eu pediria para você compartilhar de novo aqui, que eu vou colocar lá inteira, por favor. Tá. A tela do seu computador, na realidade. Você acabou de trocar um slide agora. Mas eu vou compartilhar de novo? Pode compartilhar, eu vou colocar... Pronto, compartilhei. Mas eu mexo ou você mexe? Você que está mexendo.
Para mim, voltou a estar inteira. Para você está inteira? Não, parcial. Bom, então... Mas tá dando para enxergar bem, assim. Bem, vamos continuar. Rodrigo, continue, por favor, desculpe-me. Não tem problema. Para mim, aqui na minha tela, aparece inteira. Bom, então o provimento 88, ele começa a imputar responsabilidades ao Colégio Notarial do Brasil com esse banco de dados enorme, né? Identificação de clientes do notariado, beneficiário final e também esse índice único de atos notariais. Todos os atos protocolares, né, que passam em livro precisam ser alimentados nessa central. E como é que o Colégio Notarial vai fazer isso? Opa, vamos usar a plataforma do e-notariado, né? A plataforma do e-notariado já é um dos módulos da SENSEC, então a gente vai aumentar esse módulo de buscas, né? Opa, a pandemia também aí impulsiona bastante, porque com a pandemia do Covid-19, vem a necessidade iminente de atendimento à distância, né? Eu tenho clientes que falam, olha, nem traz a caneta, não quero tocar no seu livro. Então, começou a necessidade de a gente falar, bom, a gente precisa achar uma solução para esse atendimento à distância, aqueles nós que a gente não conseguia desatar, a gente vai ter que achar solução. E o que veio de solução mesmo, para conseguir atender aquele assessoramento que o tabelião, aquela dificuldade que a gente tinha de achar a solução para o assessoramento e a captação da vontade, veio com a familiarização com a videoconferência, né? Hoje a gente assiste show por live, aula da escola, faculdade, palestra, todo dia eu estou assistindo uma live de professor, de escritora de advocacia, e isso familiarizou. Meu pai, que tem 80 anos de idade, a gente comemorou o aniversário dele através de uma videoconferência, né? Então, isso nos ajudou. Se eu falasse há 2 anos atrás que a gente ia utilizar o Skype, que é uma ferramenta que existe há décadas, as pessoas vão falar, você está louco, ninguém vai querer usar isso. Então, isso começa a criar corpo e a gente começa a idealizar que o e-notariado será uma plataforma para a gente utilizar essa videoconferência, para dar segurança, para dar um selo de autenticidade, para que o usuário que fizesse a escritura à distância falasse, onde eu estou? Estou num Zoom? Eu estou em qual aplicativo? Não, você está dentro da plataforma e-notariado, com selo dos notários e com regulamentação feita pelo Poder Judiciário, no caso, o CNJ. Então, aqui eu abro que, vindo o provimento 88 e a pandemia da Covid-19, o CNB, né, o Colégio Notarial, começa a colaborar com as corregedorias, não só com a corregedoria do CNJ, mas como com as corregedorias estaduais. Tanto é verdade que, antes do provimento 100, se eu não me engano, foram 9 estados da federação que disciplinaram a forma como ia ser lavrada a escritura à distância, mas sempre considerando o período da pandemia, né? Mas aí o provimento 100 vem e aquilo que for contraditório revogou todos os provimentos estaduais e ele vem para disciplinar todo um serviço eletrônico possível que o notariado possa oferecer à população e não se restringindo à pandemia, né? A ideia é que a gente comece a ter uma mudança de paradigma. Aquilo que a gente sempre fez presencial, físico, olho no olho, agora eu posso usar ferramentas usando a tecnologia à disposição. Então, ele fala de escritura eletrônica, ele fala do banco de dados mais robusto, por conta até do provimento 88, ele fala de reconhecimento de firma também no provimento 100, trata até dos DUT, ele diz, o DUT é documento único de transferência, aquele de veículo, né, porque o DETRAN exige reconhecimento por autenticidade, ele diz, ele esmiuça até como nós vamos fazer o reconhecimento de firma de transferência de veículo à distância. Ele agora não é o provimento 100, mas o provimento 103, tá vendo? Já está dando filhote o próprio notariado. Ele vem disciplinar o documento de autorização de viagens de menores, né? Tanto nacional ou internacional, fazendo com que a plataforma do notariado seja um repositório dessas autorizações. Então, as pessoas vão andar com ele, documento eletrônico, vai gerar um QR Code, e as autoridades de viagem, a Polícia Federal, vai fazer a leitura desse QR Code e a plataforma vai dar autenticidade, se é um documento verdadeiro ou não.
E o item 5 fala de materialização e desmaterialização de documentos, né? Possibilidade de eu mudar o meio. Ele existe físico, eu desmaterializo, ele passa a ser autêntico na via eletrônica. Ou ao contrário, ele é um documento NAT digital e eu materializo e faço ele ficar autêntico na via física. Tem outros detalhes, fala de matrícula notarial eletrônica, e ele vai dando a possibilidade de outros serviços, né, com aprovação, com regulamentação, serem embutidos aí nesse e-notariado. Bom, mas o tema maior, até o tempo é curto, mas a dedicação maior é falar da escritura, acho que é o grande avanço, né, a escritura eletrônica. E aí eu tenho que dizer para vocês que, para a gente achar as soluções, porque tem alguns pontos polêmicos, mas para que a gente ache todas as soluções, o princípio o provimento, ou ideia da escritura à distância, é manter a mesma forma como eu faço no físico. Não é para criar um novo modelo. Bom, como é que você faz isso no físico? Ah, é assim? Bom, então, no mundo digital, é o mesmo padrão. E assim a gente consegue achar as soluções para as questões polêmicas. Mas, para deixar tranquilo o usuário, o início do atendimento é exatamente igual ao físico. Se o Zé Guilherme, que nos procura, ele liga, olha, eu tenho aqui um negócio jurídico para ser feito, já foi celebrado o compromisso, estou te mandando o compromisso, contrato social, isso já se faz de forma remota, né? Ele me manda um e-mail, os documentos, eu começo a examinar, aqueles documentos que ele me mandou de contrato social, eu consigo pegar numa junta comercial de forma eletrônica, validar a autenticação também tudo de forma eletrônica, olha, ninguém se encontrou ainda, e eu estou continuando atendendo em vista se eu fosse pegar físico essa assinatura. Então, estamos igualzinho. Eu vou usar eu coloco esse número 2, até porque se tiver algum tabelião e que não está familiarizado com o sistema, nós vamos utilizar o nosso sistema operacional, que vai depois falar com o e-notariado. Por que eu estou falando isso? Porque todo tabelião tem um sistema operacional para emissão da escritura e depois passar no livro. Esse sistema operacional, ele gera nota fiscal eletrônica, ele gera DOI, declaração de operação de imóveis para a Receita Federal, ele gera informação da Secretaria da Fazenda, ele vai gerar o índice desse SENSEC, essa base de dados para o e-notariado, ele gera o selo digital do Tribunal de Justiça, então eu vou continuar utilizando o meu sistema operacional. A partir do momento que está aprovado aquela minuta, está aprovado aquela escritura, vai ser lavrada hoje a escritura, então por isso precisa recolher eventualmente os tributos, né, ITBI, TCMD, conforme o negócio jurídico entabulado pelas partes, eu vou passar no livro, eu vou imprimir o livro. Veja, o provimento 100 não cria o livro eletrônico, ele continua. Pode ser que no futuro a gente tenha o livro eletrônico, eu acho que vai ser isso mesmo, mas hoje eu tenho o livro físico, então eu imprimo no meu livro, aquele ato que já foi aprovado pelas partes, já está revisado pelo tabelião, eu imprimo no livro. E aí sim que eu vou usar a plataforma do e-notariado. Então, o usuário, nesse momento, não precisa se preocupar em conhecer a plataforma do e-notariado, porque quem vai fazer todo o procedimento de anexar aquele PDF do livro é o tabelião, e eu até tenho a próxima tela, eu acho que vai estar bem pequena aí, mas a próxima tela é exatamente a plataforma do e-notariado dentro daquele módulo que a gente chama fluxo de assinatura. Então, eu vou aqui anexar, como a gente fez nesse PDF, acho que vocês acompanham a minha flechinha, pelo menos. Ô, Rodrigo, desculpa te interromper de novo. Se você tirar do seu modo de tela inteira, vai voltar para o seu fundo onde está a apresentação crua, que é o que a gente está enxergando. Então, talvez seja mais fácil. Isso, faz por aí. Perfeito. Tá bom. Eu acho até que eu consigo ampliar, mas vocês conseguem enxergar? Ó, consigo ampliar. Nessa parte aqui é onde eu vou anexar a folha em PDF do meu livro. Já passei no livro, né? Se eu tivesse no mundo físico ainda, e eu posso estar, hein? Não é todas as partes que podem ou precisam colher assinatura de forma remota. Vamos até dar um exemplo. Uma parte vai colher assinatura física, presencial. Então, eu ponho no PDF e assino. Só um minutinho, que a Patrícia está aqui. E o problema na tela? Ela achou a solução do problema. Aqui, ó. Aqui. Espera um pouquinho, só diminuir aqui. Aqui, ó. Você vê? Vocês estão vendo agora ela inteira?
É que para a vela inteira precisaria sair do compartilhamento do Teams e aí você selecionar o modo apresentação. Mas se não der, dá para tocar assim com o fundo. Eu acho que melhor tocar assim, você vai perder o fio da meada. Agora compartilha a tela. Essa aqui, não é? Entendeu? Vocês estão vendo a tela inteira agora ou não? Agora está perfeito. Ah, legal. Eu não sei porque está piscando a minha tela aqui, mas ok. Bom, então, eu vou estar, o tabelião vai estar no módulo fluxo de assinatura. Dentro do fluxo de assinatura, ele anexa a folha do livro, que ele já gerou um PDF da folha do livro, um PDF-A, que é o que trata o provimento. Eu anexo aqui. Na sequência, eu vou dizer quem vai assinar remotamente, porque, veja, o provimento exige que a pessoa assine usando certificado digital na base do ICP Brasil ou o certificado que o provimento chama de notarizado, que é o emitido pelo tabelião de notas, que está fora do ICP Brasil, pelo menos por enquanto. Então, eu escolho quem vai assinar. E vejam, aqui no exemplo, ele tem um aprovador. Eu posso escolher os participantes do ato, esse fluxo de assinatura de participantes do ato. Vamos pensar num cliente do Duarte Garcia. Então, eu posso colocar o José Guilherme como aprovador. Depois que o José Guilherme assinar como aprovador, ele libera o fluxo para os demais assinantes participarem do ato. Então, um cliente dele só vai assinar depois que ele ter aprovado. Fala, é essa minuta mesmo que nós aprovamos, é o que está no livro, meu cliente pode assinar. Então, eu posso colocar um fluxo de aprovador, o aprovador ele libera o fluxo das assinaturas, né? Então, eu coloco ele como primeiro lugar para assinar, depois que ele aprova, os clientes dele vão assinar. Eu posso colocar um observador, por exemplo, poderia ser um corretor de imóveis, que apenas quer observar o ato se vai ser concluído. Então, ele não libera o fluxo, mas ele vai tendo a informação do andar. Assinou o aprovador, assinou o vendedor, assinou o comprador, encerrou o ato. Então, ele recebe as informações como observador do fluxo acontecendo. E o assinador, que é a parte. Lembra, a parte está lá qualificada no meu livro, bonitinho, endereço, regime de bens, se é casado, se não é, qual é o objeto do negócio. Aqui eu só coloco o nome, como eu já tenho o cadastro da pessoa, já vem o nome, CPF e e-mail. Como é que ela vai assinar? Ela nem entrou ainda na plataforma. Quando eu concluo o fluxo, eu encaminho um e-mail. A pessoa vai receber um e-mail que vai estar dizendo, olha, você tem um documento para ser assinado. Ele vai abrir aquele anexo, que o documento está lá, que é exatamente o meu PDF que eu juntei aqui no sistema. Ele abre e diz, nossa, é a escritura mesmo de venda e compra que eu já tinha aprovado por e-mail, que eu já tinha visto, que era isso mesmo. Esse é o negócio jurídico que eu quero. Ótimo. Então, ele vai clicar em assinar, que ainda está no e-mail dele, assinar, aí vai abrir a plataforma do notariado. Imediatamente ele linka com o site, com um provedor, e ele abre a plataforma do notariado, onde ele vai assinar aquele documento que está em PDF, utilizando tanto o certificado digital emitido pela ICP Brasil, para que as pessoas que estão nos ouvindo, quem que emite certificado embaixo do ICP Brasil? CertiSign, Serpo, Serasa, acho que tem 4 grupos de pessoas que emitem esse certificado do ICP Brasil, ou um dia ter passado no notário, e ao invés de ter aberto a firma ou renovado a firma, ele já recebe o seu certificado digital notarizado, emitido por um tabelião, de forma gratuita e que vai ficar acoplado no seu celular, né? O certificado notarizado não precisa de um token ou um leitor de cartão, né? Como até eu tenho. Eu até tenho aqui na sequência já uma assinatura, né? Então, ele já recebeu o e-mail, ele já viu o PDF do documento, que é a folha do livro em PDF, a folha do livro real, é assim que eu faço, e aí ele diz, concordo, vou assinar. Quando ele vai assinar, ele vai ser lançado para a plataforma do e-notariado, e como eu disse, ele vai poder utilizar o certificado digital, como ele já utiliza normalmente dentro da plataforma, como ele utiliza para fazer outros
assinando outros documentos naquele ICP Brasil, até os advogados sabem bem disso, todos têm, né? Acho que precisa, a OAB emite para que vocês usem, utilizem na plataforma ESAGE, vocês precisam ter certificado digital, é o mesmo, você pode utilizar esse para assinar. Ou o certificado emitido pelo tabelião, que é isso. Na verdade, a diferença do certificado, para explicar um pouco o certificado digital notarizado, ele precisa ser utilizado de forma como ele precisa ser utilizado dentro de um PC, ele está no celular, o certificado, mas ele precisa utilizar através de um computador, um PC ou um notebook. Para simplificar, quem tem o WhatsApp e já fez a leitura do WhatsApp que está no celular para o computador, é exatamente a mesma coisa. A gente vai abrir para que o celular existe um plugin, um plugin que precisa baixar no provedor, então eu uso o Google Chrome, então eu tenho que ter um assinador lá, que chama um plugin Web KPI. Esse precisa baixar. Eu sou bem leigo em tecnologia e quando eu fui utilizar pela primeira vez meu certificado, automaticamente o computador já me ofereceu, falou, você precisa ter esse assinador. E aí eu baixei, e aí toda vez que eu abro o meu Google Chrome, ele já aparece o assinador ali no canto direito, acima do meu computador. E aí, o que eu faço? Eu clico lá e ele me gera um QR Code. Aí eu pego meu celular, leio o QR Code e o meu celular passa a falar com o meu computador e no determinado momento que eu for assinar, ele pede a senha do seu celular. A senha do seu certificado digital é a senha de abertura do seu celular. Quem não tem uma senha de abertura do seu celular não consegue ter o certificado digital emitido pelo tabelião. Precisa criar uma senha. E aí você assina e ele fala com o computador e assinou. Tá? Vocês estão conseguindo compreender o fluxo? Quer dizer, então, se eu sou um usuário do sistema e estou à distância, eu não preciso fazer nada. Eu vou ser provocado através de um e-mail, abro esse e-mail, confiro aquele documento em PDF, se ele estiver de acordo com aquilo que eu já tinha aprovado e combinado, o negócio jurídico feito, eu vou clicar nesse e-mail onde tem lá a palavra aprovar e vai me abrir a plataforma do notariado e eu vou utilizar certificado digital ICP Brasil assinando ou um certificado notarizado que é emitido gratuitamente para toda a população. Acho que esse é o grande sacada, porque quando a gente tinha pensado e o provimento de São Paulo exigia certificado digital ICP Brasil, 2% da população tem ICP Brasil. Então, quando você vai para a grande massa da população, um certificado hoje custa R$450, com a mídia embutida, e o tabelião ele vai emitir gratuitamente dentro do seu celular com validade de 3 anos. Então, a gente começa a massificar a possibilidade das pessoas assinarem digitalmente mesmo, sem certificado digital. Eu passei para essa tela só para que vocês entendam a finalização dessa escritura. Vai precisar abrir uma videoconferência, vou voltar para a tela anterior. Aparece piscando minha tela? Bom, na tela anterior, aqui embaixo do vídeo, aparece videoconferência. Vejam, isso aqui é um ato real. A gente anexou, as assinaturas foram todas concluídas e o sistema, quando a pessoa assina, ele é atualizado imediatamente. Ele vai dizer, está pendente, já assinou, o fluxo fechou. Eu abro a videoconferência. Hoje, a plataforma do notariado está utilizando a videoconferência através do Zoom. O que aqui embaixo ele me dá? Ele me dá um convite, um link dentro da plataforma Zoom. O que eu vou fazer eu como tabelião? Olha, eu vou avisar a parte, quando que você vai poder entrar para que a gente faça a videoconferência e esse assessoramento e eu cumpro um requisito, porque a videoconferência no provimento 100, ela traz requisitos mínimos da conclusão do ato notarial. Então, ele vai dizer, olha, agora eu posso. Tá bom, então eu vou abrir a videoconferência, ele já recebeu o link para convite, ele abre a videoconferência, essa videoconferência já se inicia gravando, eu posso pausar, esperar, explicar alguma coisa, e depois eu volto a gravar a videoconferência. Quando eu concluo o ato, automaticamente, o arquivo da videoconferência fica anexado na plataforma, nesse campo onde está a videoconferência. Então, quando eu confiro aqui, eu vou ver, tem o PDF do ato assinado digitalmente, porque confirmou aqui que todo mundo assinou. E a videoconferência está aqui salva para o resto da vida, em princípio, dentro da plataforma. A plataforma também tem um módulo
de correição online. Qualquer juiz corregedor que queira checar se eu estou cumprindo os requisitos legais, se eu gerei selo eletrônico, se o TBI foi recolhido, se o ato foi praticado, essa videoconferência com os rigores mínimos, ele pode acessar aqui e ele vai ficar sempre salvo essa tela para ele. Vocês podem ver que está pendente em cima lá, pendente. Por que está pendente? Para o sistema aqui, eu tenho já vídeo, eu tenho todas as assinaturas. Falta, na verdade, anexar o traslado. E olha que bacana. Essa próxima página é o que falta. Então, aqui nessa parte, eu anexo o traslado, faço a revisão, quer dizer que aí que eu vou assinar o traslado, e a partir daqui, é o que ainda não tem, mas, enfim, é o futuro, nós vamos conversar com o e-protocolo. A ideia é essa, então eu gerei já a escritura aqui e já vou gerar para o e-protocolo, o envio para o e-protocolo. Então, por que está pendente? Falta eu anexar o traslado. Eu tenho só a folha do livro, falta o encerramento feito por tabelião. Então, eu assino com o ICP Brasil aqui, anexo o meu traslado, porque o traslado pode ser físico ou eletrônico, e daqui, falta ainda esse campo, mas é daqui encaminhar dentro do e-protocolo, andando numa esteira única entre tabelião e registradores de imóveis. Eu não sei se está sendo muito rápido ou não, mas eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta ou algum questionamento. Zé Guilherme, alguém quer... Pode seguir, Rodrigo, depois a gente faz as perguntas. Tá bom. Eu vou só aqui tratar daqueles nós que a gente tinha e como foram desatados pelo provimento 100. Então, a gente tinha uma dificuldade. Como que eu vou fazer a identificação remota das partes? Então, aí vem o artigo 18 e diz, olha, tabelião, você vai poder pegar a identidade eletrônica da parte que quer praticar um ato remotamente. Bacana. Quem que tem identidade eletrônica, né? Tudo bem que hoje já é possível emitir RG, CNH, título de eleitor, carteira profissional de forma eletrônica, mas não é todo mundo que tem, ao contrário, né? Pouquíssimas pessoas têm, mas esse é um documento permitido. Depois que o provimento vem, dá uma grande ampliada, deixando um pouco a critério da prudência notarial. Ele diz, um conjunto de informações a que o tabelião teve acesso. Que conjunto de informações são essas? Eu posso ter o cartão de assinatura. Bom, eu não sou íntimo do doutor Marcelo Terra, mas eu tenho o cartão de assinatura dele. Que bacana, tenho aqui, tenho o documento, peço para ele se identificar. Quando eu abro o cartão de assinatura, eu já tiro foto, pego biometria, no meu caso, no cartório, quando se faz a abertura presencial. Então, eu já tenho elementos de que eu tive acesso que podem me dar a tranquilidade de eu poder identificar remotamente pelos documentos que eu ficou arquivado, né? E o provimento vai além. A plataforma do e-notariado pode ser utilizada também. O doutor Marcelo Terra não tem o cartão de assinatura com o meu cartório, mas é aqui que nós vamos lavrar essa escritura de forma remota. Bacana. Aonde ele tem? Ele tem no 16º e no 21º. Bacana. Eu vou solicitar para o 16º tabelião de notas da capital e o 21º tabelião que me encaminhe o cartão de assinatura para que eu verifique que documentos foram apresentados, se ele tem foto também, biometria, que eu possa me certificar que aquela pessoa que está na videoconferência é realmente o Marcelo Terra. Bom, esse compartilhamento de cartão está previsto, mas veja, a plataforma do e-notariado vai mais. O que está acontecendo hoje? Por conta daquele cadastro único de clientes do notariado, o colégio notarial está fazendo subir todos os cartões de assinatura dentro do e-notariado. Então, como é que eu cadastro os clientes? Todo mundo que praticou um ato protocolar, uma escritura pública, abriu um cartão de assinatura. Então, a partir do cartão de assinatura, nós estamos subindo. Semana passada, estamos subindo 30 milhões de cartões de assinatura na plataforma. Ainda não tivemos acesso, eles estão evoluindo o sistema. Então, eu não vou precisar mais, no futuro, de compartilhar cartão. Eu vou na plataforma. A plataforma vai ter o cartão de abertura e os dados dos clientes do notariado. Então, se Marcelo Terra já fez um ato notarial, eu vou na plataforma e vou consultar os dados ali. Mais ainda, o sistema de identificação das partes do e-notariado previu aquela possibilidade que, desde o começo de 2018, a gente tinha para fazer, que é a validação dentro do banco de dados do governo. Então, é possível hoje
eu pegar o CPF ou através de uma foto, que é a biometria facial, eu tiro uma foto da pessoa e mando no banco de dados da plataforma do e-notariado. E ele vai me dizer quem é. E ele dá a probabilidade em percentual de quem possa ser aquele rosto biométrico. Eu posso também pegar a impressão digital. Olha, pegou a impressão digital, jogo no banco de dados e eu consigo saber quem é essa pessoa dentro da plataforma. Quer dizer, então está sendo construído, imagina, 30 milhões de cartões de assinatura. O cartão de assinatura aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele tem um requisito de elementos feito pela própria corregedoria. É um cartão que a corregedoria disse quais eram os campos que tinham que ter, qual era o formato, controle numerário, diário, os tabeliões controlam diariamente a emissão dos cartões de assinatura, e ele ainda não tem todas as informações que o provimento 88 e 100 vão exigir que tenha nesse banco de dados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse banco de dados do cliente vai precisar ser tratado, vai precisar ser acrescentado. Inclusive, quando as pessoas tirarem o certificado notarizado, né, o certificado que é gratuito do notário, eu já vou estar alimentando esse banco de dados com impressão digital e foto, porque para eu emitir um certificado, além do documento de identidade, eu preciso colher impressão digital e foto. Então, a gente vai estar deixando mais robusto o banco de dados dos clientes do notariado. Então, no futuro, quem é a pessoa? Ah, não tenho cartão de assinatura, deixa eu checar aqui quem ele é, se eu posso pegar uma foto dele, da própria vídeo, e jogar lá no banco de dados, e aí ele vai me dizer com quem ele... Hoje, ficou fácil, eu tirei uma foto minha, que está muito diferente da minha CNH, não está muito diferente, sou eu, e ele, pum, na hora, disse que era eu no banco de dados. Eu quero ver quando isso daí tiver, né, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões de pessoas dentro do banco de dados, como é que ele vai fazer a checagem? Talvez ele até possa sugerir 2 ou 3 pessoas parecidas, irmão gêmeo, bem parecido, e aí cabe o tabelião checar com outras informações quem é essa pessoa, né? Lógico, através de impressão digital, vai estar fácil, vai ter que ter uma pessoa só. A captura facial, ele também vai estar direcionando, mas as pessoas às vezes estão com fotos muito antigas também na CNH, porque ele bate no banco de dados do que está na CNH, no Denatran. Bom, como é que eu tenho a certeza agora final da identificação das partes? Além de eu ter examinado todos esses documentos que me foram apresentados, ou que eu já tinha cadastrado, ou já tinha uma relação com essa parte, para a prática do ato à distância, a pessoa precisa assinar um certificado digital. Então, portanto, ter certeza que naquele ato, por exemplo, era Marcelo Terra, ele emitiu um certificado com o nome de Marcelo Terra. Então, alguém no CertSai identificou ele para tirar um ICP Brasil, a OAB identificou ele para tirar o certificado com base nas chaves públicas do ICP Brasil pela OAB, ou um notário o identificou, colheu impressão digital e foto. Então, tanto a prudência de exame de documentos que lhe foram apresentados, mais a assinatura, vai nos dar a segurança da identidade das partes, inclusive de forma biométrica. Aqui é o que hoje a gente colhe. Então, a gente colhe a impressão digital, também é a página do e-notariado, em que tem acesso o tabelião, não o usuário, mas a gente colhe a impressão digital, tem a foto, e eu consigo validar. E ele dá o percentual, olha, bateu o endereço, bateu o nome de mãe, o percentual de acerto. Por exemplo, eu coloquei lá Avenida abreviado, Avenida, que é o endereço do cartório, e ele deu como 48% de certo. Ele disse que o meu bairro estava errado, porque às vezes sai Cidade de Monções e não Brooklyn. Então, às vezes pode dar. Então, a gente, como tabelião, vai fazer análise. Olha, o que não está batendo? Por que não está batendo? E o tabelião pode recusar a prática do ato se não tiver seguro na identificação das partes. Mas hoje, então, estamos utilizando biometria facial e biometria da impressão digital para dar segurança na identificação das partes. Aqui também é uma das partes das páginas do e-notariado, dentro do módulo identificação de pessoas, eu lanço aqui o CPF e ele vai me dar no banco de dados quem é a pessoa. Ou eu posso jogar uma foto, buscar por foto. Eu colo uma foto, ele vai me dizer quem é a pessoa. Ou eu busco digital, ponho a digital e ele vai me dizer quem é a digital de qual pessoa. Isso está dentro para a gente, já funcionando, e isso já tinha sido idealizado desde 2018 e a gente já utilizava para a abertura dos cartões de assinatura
para ter segurança de quem são as pessoas. Bom, competência. Vocês lembram que eu falei que um dos nós é competência. Quando eu vou para o mundo digital, é quem é competente. O provimento 100 trouxe um critério utilizando a localização do município, né? Então, para as escrituras que envolvem imóveis, quem é o tabelião competente? O do município do imóvel ou do município do domicílio do adquirente. Quis aqui o CNJ deixar a critério de quem está adquirindo a escolha do tabelião e não de quem está vendendo, o que faz todo sentido, que hoje é o que acontece na prática. Lembram? O mundo real é o que vai também para o mundo virtual. Tem um ponto polêmico que a gente pode deixar para depois, que é o parágrafo 2º do artigo 19, o artigo 19 do provimento 100, que trata da competência. No parágrafo 2º, ele dá uma ampliada nessa competência. Vou já adiantar, mas ele dá uma ampliada. Ele diz, quando o município do imóvel e o domicílio do adquirente do imóvel estiver na mesma unidade da federação, portanto, mais fácil com um exemplo, eu estou adquirindo um imóvel em Campinas e o domicílio meu é em Santos, qualquer tabelião de notas do Estado de São Paulo pode lavrar escritura. Quer dizer, ficou um ponto polêmico o parágrafo 2º amplia a regra do caput do artigo 19, que diz tão somente que deveria ter a opção liberdade de escolha tanto em Campinas, todos os tabeliões de Campinas, como os tabeliões de Santos. Deveriam ser só esses dois, e não todos da unidade da Federação São Paulo. Mas em live do Colégio Notarial Brasil, junto com o juiz auxiliar da Corregedoria, ele disse que a proteção maior da concorrência era para outras unidades da federação. Então, nesse exemplo, que eu estou dizendo que o imóvel é em Campinas e a pessoa morava em Santos, vamos colocar agora ela morando em Campina Grande. Então, aí sim, quando eu vou para outro estado, outra tabela, porque as tabelas de custas são estaduais, aí sim, ele só pode escolher o tabelião de Campina Grande ou de Campinas. Né? Aí sim eu tenho esses dois pontos. Mas quando o domicílio do adquirente estiver dentro da mesma unidade da federação, ele abre de novo a concorrência entre os tabeliões. Esse é um ponto super polêmico, que depois a gente pode até comentar, enfim, o que vocês acham, eu dou minha opinião também. Se o ato for testamento, então já estou outro ponto polêmico aqui, o testamento incluiu, né? O provimento de São Paulo dizia que o testamento, como o segundo ato mais formal do Código Civil, no primeiro é o casamento, o testamento é o segundo, por essa formalidade prevista no testamento, não poderia fazer à distância. Não há essa restrição no provimento 100. Então, nós estamos entendendo que o testamento é possível se fazer também à distância, considerando só uma observação. Eu posso fazer a colheita da manifestação de vontade, a captura da manifestação de vontade das partes em momento de videoconferências separadas. Eu posso captar a manifestação de vontade do vendedor e depois captar a manifestação de vontade do comprador, em vídeos distintos. No testamento, pelo menos eu só vou fazer assim, a lei diz que eu preciso estar com as testemunhas presentes do começo ao fim do ato. Portanto, não dá para fazer um vídeo com o testador e depois um vídeo com as testemunhas, né? O vídeo é único, é um vídeo só com o testador e as testemunhas a tudo presente. E aí tem uma discussão, a tudo presente teria que ser então presente físico? Penso que não, né? O código retrata, desde a época de 16, né? É o mesmo texto, e fala presente, porque ele não pensou presente de forma virtual. Então, é presente físico ou presente virtual. Eu não tenho dúvida que hoje, eu estou olhando aqui no vídeo, o Zé Guilherme está lá, que ele está presente. Presente de forma... ele não está ausente, que seria o oposto do presente. Ele está presente, mas de forma virtual. Então, eu acho que é possível. O que talvez não fosse possível é o testamento cerrado, né? Porque o testamento cerrado, eu preciso coser, eu preciso selar, e aí eu preciso ter ele físico para fazer tudo isso. Bom, ata notarial. Ata notarial está previsto no provimento do município do fato constatado, quer dizer, eu preciso constatar um fato, eu não posso constatar um fato em Osasco, só em São Paulo, então eu sou competente em São Paulo, ou se o fato for exclusivamente virtual, a gente faz muita ata notarial de site, né, e aí sim o domicílio do requerente, então ele faz à distância a solicitação, não precisa comparecer, não precisa fazer nada, o tabelião constata o fato, lavra a escritura
e ok. Escrituras declaratórias, união estável e pacto antinupcial. Domicílio de um dos declarantes. Já é o tabelião competente. Inventário de divórcio. Domicílio, do local do domicílio, e aí domicílio das partes. Se tem 5 herdeiros, cada um mora numa cidade, cada um mora num estado, todos são competentes. Ou do local em que haja imóvel. Sempre a ideia de privilegiar também o tabelião onde está localizado o imóvel. A procuração do domicílio do outorgante, e, de novo, se o caso, né, tiver imóvel, também o local do imóvel, o tabelião pode outorgar essa procuração à distância. E o reconhecimento de firma, que é desse documento único de transferência. Ele diz o provimento do domicílio do emplacamento do carro ou do adquirente, pode fazer essa videoconferência, que nada mais é que uma ratificação da assinatura aposta nesse DUT, porque não existe DUT, por enquanto, eletrônico, o DUT é físico. Então, você assina a transferência do carro, manda para o cartório, que eu vou colar a etiqueta e a firma, e o selo, mas como é um reconhecimento de firma por autenticidade, preciso de um termo de comparecimento. Esse termo de comparecimento é substituído por essa videoconferência, onde o vendedor ratifica aquela assinatura para que eu possa emitir o reconhecimento por autenticidade. Bom, aqui a gente falou muito de domicílio como competente. Como é que eu comprovo o domicílio, né? E andou bem, na minha opinião, o CNJ, mas depois abriu um pouco demais, o que pode gerar algumas fraudes, mas paciência. Né? Se o negócio jurídico tratar de uma pessoa jurídica, a sede da matriz está fácil, até para a corregedoria fiscalizar. Agora, se ela tem filial e esse negócio for relacionado com a filial, também o endereço da filial, o tabelião, também é competente. Agora, se tratar o negócio jurídico de pessoa física, é o domicílio eleitoral. Isso para a gente está fácil localizar o domicílio eleitoral, porque no site do TRE eu consigo saber o domicílio eleitoral numa busca. Agora, ótimo, que aí era um critério objetivo, né? Daria para checar, mas o provimento diz, vírgula, ou outro domicílio comprovado. E agora, comprovado como? Basta uma conta de luz, uma conta de água, isso é suficiente para comprovar domicílio? Até me parece que sim, porque se esse tipo de comprovante de endereço é que os bancos utilizam também para montar o processinho dele de abertura de conta, me parece que também é uma forma de comprovar. Os tabeliães também estão sugerindo que fica um critério mais fechado, mais objetivo, o domicílio fiscal, né? Então, o que ele declara para a Receita Federal como domicílio, ficou fácil de comprovar o domicílio da pessoa física. Tá? Então, nós tratamos aqui da competência. A videoconferência, como eu disse para vocês, a videoconferência é requisito da prática do ato notarial. Isso foi muito bacana, porque valorizou esse assessoramento, essa interferência no ato do tabelião, buscando sempre a vontade livre, né? Buscando o desejo da parte. Então, tem que ter uma gravação dessa videoconferência que vai estar sempre na plataforma do e-notariado. Utilizando a plataforma, ela fica salva lá para sempre, que o colégio notarial vai manter. Aqui tem os requisitos que a lei diz que tem que ter. Eu vou contar um pouco a experiência que a gente teve. Nós já fizemos, tanto com o provimento 12, que é o provimento de São Paulo, e lá o provimento exigia a leitura completa do ato. E quando a gente é zeloso e coloca as certidões todas que foram apresentadas por segurança do comprador, a leitura completa do ato demorou bastante. Nós ficamos 28 minutos numa videoconferência, né? O que não me pareceu eficiente para um dia a dia, principalmente dos clientes de vocês, né, que são grandes incorporadoras, que assinam 10, 15 escrituras por semana, ou muito mais que isso, ficar 30 minutos em cada videoconferência. Vai falar, pelo amor de Deus, vem fisicamente aqui, que vai ser mais rápido assinar. Mas era o primeiro passo, né? A corregedoria não tinha uma plataforma, ela queria uma plataforma também do notariado, não estava pronta a plataforma ainda para a videoconferência, então ela achou melhor, por zelo e cautela, e eu não faço crítica nenhuma a isso, mas de fato na prática se tornou um pouco pesado os vídeos, mas o provimento 100 vem reduzir, ele diz no mínimo, e aí ele diz o mínimo que tem que conter, lógico, tem que ter a liturgia do ato, né? Você tem que estar ali na celebração do ato. E aí eu vou dizer para vocês, nós fizemos já 4. A primeira, que era a primeira, a gente estava com toda a cautela, acabou demorando 4 minutos.
A segunda, porque eram com as mesmas partes, né? E aí teve toda a aprovação do jurídico interno desse cliente, para depois abrir o ato para os administradores assinarem, a gente conseguiu fazer em 1 minuto e 8 segundos. E assim, eu fiquei bem tranquilo. A gente, lá no Tabelião Dinamarca, a gente é chato, a gente é rigoroso. Então, a gente fez um texto e fez a leitura desse texto, preenchendo os requisitos, mas a gente se sentiu bem à vontade. Eu tenho certeza que se eu pegar uma parte que não está sendo assessorada com um departamento jurídico ou com um grande escritório, essas videoconferências vão demorar o tempo suficiente para eu ter a segurança da prática do ato. Então, talvez demore um pouco mais. Mas para grandes clientes que estão acostumados com o negócio jurídico, sabe o que é um vício de consentimento, né? Não é o primeiro ato que ele está vendendo. Aliás, o objeto social da empresa é vender imóvel. A gente fica bem tranquilo para que essa videoconferência corra de forma mais, eu não vou dizer mais simples, mais objetiva. E aí, sendo objetiva, a gente conseguiu aí em 1 minuto e 8 segundos. O que eu acho que atende bacana, atende muito bem. Bom, aqui eu trago algumas dúvidas, porque eu assisti algumas lives e eu vi as pessoas perguntando, né? E isso foi até uma pergunta de um cliente nosso. Posso assinar várias escrituras de uma só vez? Quando eu abro hoje o procedimento, lembra, até foi uma expressão utilizada pelo juiz auxiliar da corregedoria lá do CNJ. Ele disse, deixe o provimento respirar. É por aí, calma, vão ter muitas ideias, muitas sugestões, nós vamos evoluir, esse é o primeiro passo. Eu não vejo problema nenhum em assinar várias escrituras de uma vez. Por quê? Se é assim que acontece no mundo físico, é assim que deveria acontecer também no mundo digital. Mas hoje, quando eu abro o processinho de validação de assinaturas, de videoconferência, ele vai querendo salvar cada negócio jurídico numa pastinha. Então, por enquanto, eu não consigo colocar... Eu até poderia pôr um PDF com vários livros, né? Mas quando eu abro para assinar, então a parte vai assinar, ele pergunta aonde você quer que ele coloque a assinatura dele. E eu escolho um local dentro desse PDF, dentro desse arquivo em PDF. E a gente coloca justamente em cima do nome da parte, que está lá, que se ele desistir de fazer à distância, ele pode comparecer no cartório, porque aqui em São Paulo a gente tem 30 dias para término, para conclusão do negócio jurídico, ele pode comparecer presencialmente e assinar o nome dele. Se ele não fizer isso fisicamente, usa a plataforma, usa a videoconferência, usa a assinatura digital e escolha onde vai a assinatura digital, e a assinatura digital dele fica depois nesse PDF, justamente em cima do nome dele. Vem lá o hashzinho da assinatura, com o nome dele, o certificado, a hora e data que ele assinou. Fica marcada a autenticação da data em que ele assinou. Então, como eu escolho o local, imagine se eu tivesse várias escrituras em PDF, ele ia assinar só num, e as demais não ia estar? Então, é uma questão de ajuste da plataforma, e eu acho que é uma tendência, se essa for a demanda do mercado. 2, posso fazer uma videoconferência para vários atos? Também daria, né? Só que lembra, eu tenho alguns requisitos na videoconferência. Eu preciso dizer livro, folhas, o objeto, o valor do negócio, então eu teria que aí dizer separadamente cada imóvel que ele está fazendo. Eu não vejo problema nenhum, porque às vezes a gente tem vários negócios numa escritura só. Por que eu não poderia fazer várias escrituras, são vários negócios também, só que em escrituras separadas, e usar a captação da vontade da mesma parte de uma vez só? Isso é questão de otimizar tempo, né? Não tem insegurança jurídica fazendo uma videoconferência só. Mas lembrando, hoje, o sistema de fluxo de assinatura pensou em cada procedimento ser um negócio jurídico, pelo menos ser uma escritura, porque lá fica salvo o livro, folhas, o PDF assinado, a videoconferência relacionada àquele ato, e eu salvo numa pastinha própria esse negócio jurídico. Então, quando eu penso em fazer várias, como é que eu organizo isso? Talvez tenha que ter um avanço no nosso sistema. 3, posso utilizar documento particular na plataforma e-notariado? Olha, quando a gente desenhou essa plataforma de notariado lá em 2018, quando a gente pensou nos certificados digitais emitidos por tabelião, era justamente para que a gente usasse a plataforma em documento particular, como se fosse uma validação dentro da plataforma da utilização do certificado. Acho que eu falei rápido. A pessoa utiliza o nosso certificado, submete o documento
particular na plataforma e ela valida, olha, essa assinatura realmente é daquela pessoa, é uma validação de uma assinatura digital. Foi mais ou menos esse o desenho que a gente fez. Distrito Federal utilizou vamos chamar assim, esse validação de assinatura, eu ia falar reconhecimento de firma, essa validação da assinatura, eles utilizaram isso em documentos particulares, mas hoje o provimento 100 fala de reconhecimento de firma, mas não esmiuçou a possibilidade de como eu vou dar o upload desse documento particular na plataforma. Então, isso é futuro próximo. Hoje, não é possível você utilizar o e-certificado, o certificado notarizado, para assinatura de documento particular na plataforma. Hoje você vai assinar documento público. No futuro próximo? No futuro próximo eu não tenho dúvida, porque o desenho lá atrás era justamente visando a possibilidade de utilização e validação na plataforma a um custo muito mais barato, imagino eu, de reconhecimento de firma. Como eu estou falando de custo, por isso eu acho que precisa de regulamentação. Então, da mesma forma como já veio o provimento 103, regulamentando dentro da plataforma um novo módulo, que é o de autorização de viagem, eu acho que vai vir também o reconhecimento de firma, porque ele já diz que é possível o reconhecimento de firma dentro da plataforma, mas não esmiuçou esse reconhecimento de firma pelo certificado notarizado, ele apenas falou do DUT, tá certo? 4, todos os atos notariais podem ser feitos na plataforma e notariado. Teve essa discussão com relação ao testamento, né, que é um ato formal, mas acho que todos os atos protocolares e até reconhecimento de firma, autenticação de documento, lembra que eu disse, Senad, eu materializo e desmaterializo documentos dentro da plataforma de notariado, portanto, imagino que todos os documentos, todos os atos notariais, podem ser feitos na plataforma. 5. É possível emitir certificado notarizado de forma remota? Todo mundo com a pandemia está dizendo o seguinte, eu não tenho certificado, dá para você emitir o meu? Dá para você emitir o meu? Está claro no provimento e que ele precisa ser emitido de forma presencial. Por quê? Porque a gente vai estar tratando aquele banco de dados, né? E eu vou estar colhendo a impressão digital e foto para emitir o certificado digital. Então, precisa comparecer, ou o tabelião visita o cliente, ou o cliente vai até o cartório, e todos os notários vão estar podendo emitir o certificado notarizado. Se me perguntarem, mas hoje tem uma medida provisória que permite a emissão de certificado embaixo das redes públicas, lá, o ICP Brasil, à distância. Então, se lá permite, por que a gente não pode emitir aqui? Bom, a regra é para eles, não para a gente, né? Agora, eu posso confessar para vocês que o sistema até permite que eu emita um certificado digital sem colher a impressão digital, mas ele abre uma justificativa enorme para que o tabelião justifique o motivo por que ele não está colhendo a impressão digital e a foto. Então, eu vou dizer para vocês, eu vou seguir o script e o provimento 100. Eu vou abrir os meus certificados digitais, como a gente já tem feito, já tem publicado, a gente já tem já emitido certificados para a população de forma gratuita, mas presencialmente. Até me disponho a visitar o escritório de vocês e abrir de todo mundo, que agora acho que está começando a abrir os escritórios, eu vou e a gente abre de todo mundo num dia marcado. Mas precisa ser presencial. O que é ato híbrido? Né? O provimento cria livro eletrônico. O ato híbrido, quando ele trata do ato híbrido no final do provimento, eu não lembro o artigo, mas é um dos últimos, ele está justamente dizendo que é autorizado a que parte das pessoas que participam daquele negócio jurídico assine presencialmente e outros assinem de forma virtual. Não precisa ser todo mundo virtual, né? Você pode pegar físico, até os nossos atos, todos que nós fizemos, parte veio presencial e parte foi de forma virtual. Mas eu chamo de híbrido, o próprio livro nosso, mesmo que eu tenha pego todas as assinaturas de forma digital, de forma remota, o ato vai ser híbrido. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho que materializar o livro. Eu tenho que imprimir ainda o negócio jurídico no meu livro de notas, que é um livro específico, uma folha específica emitida, comprada apenas antes era na Casa da Moeda, né, na MUR, e ele tem todo um código que identifica a minha serventia, então eu preciso emitir. Então, mesmo que sejam todas as assinaturas eletrônicas, o ato ainda é híbrido, porque o provimento não previu o livro eletrônico, exclusivamente eletrônico. 7. O ato lavrado por tabelião incompetente, ato nulo ou irregularidade administrativa.
Aí eu vou deixar para os advogados se divertirem, né? Quando a gente vai pegar o Código de Processo Civil, ou o próprio Código Civil, né? Quando exige forma e a forma não é obedecida, na minha opinião, a competência do tabelião é uma forma exigida por lei, né? E aí o Código de Processo Civil diz, olha, se não obedeceu a forma legal, né? Ele não vai ser aproveitado daquela forma, não vai ser uma escritura pública, mas talvez possa ser aproveitado como instrumento particular. Bom, se era uma venda de instrumento particular, talvez fosse um compromisso de compra e venda, com uma roupagem de compromisso. O Código Civil também fala em aproveitamento do ato, né? O ato nulo que não obedece forma ou solenidade da lei é nulo, mas se puder aproveitar, ele converte em outro. Se não me engano, o artigo 170 do Código Civil diz isso. Mas eu já vi registrador imobiliário em live também dizendo o seguinte, olha, que eu não vou fiscalizar a competência do tabelião. O artigo 215 diz que a escritura deve ser lavrada por tabelião, não disse tabelião competente. Então, se for lavrada por tabelião, eu vou registrar e não vou qualificar se ele é competente ou não, e vai entrar o título. E se tiver algum problema, é uma irregularidade administrativa, ele que responde administrativamente perante a corregedoria. Enfim, esse é um ponto aí polêmico, porque, para deixar claro para os clientes de vocês, o provimento trata como nulo, né? E aí nulo não produz efeito, né? Essa é a regra do Código Civil, apesar de poder convalescer, uma conversão naquilo que dá para aproveitar. E 8, isso foi uma pergunta numa vídeo, como verificar uma coação na videoconferência, né? Tem alguns vícios de vontade que podem passar. Aí nós estamos tratando da doença do ato. Talvez na doença do ato eu vou ter que buscar o Poder Judiciário para declarar essa nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. Eu vou ser honesto, quando começaram as vídeos em testemunha criminal, até pensei comigo, nossa, mas e aquele princípio da imediatidade, né? Quer dizer, tá o juiz ali no olho do acusado, isso não era importante ele sentir? E depois eu lembrei, eu fui advogado, eu fui estagiário, no primeiro estágio meu, eu fui estagiário no escritório criminal, e eu lembro, quando eu ia no fórum criminal, todo mundo ia algemadinho lá, com a cabeça baixa, eu ficava até com pena, eu tinha 18 anos, falava, nossa, tadinho, esse cara tá algemado, Então, quer dizer, eles vão já preparados numa audiência dessa para ser tudo bonzinho, ali é tudo bonzinho na audiência. Talvez até pela videoconferência, ele vai estar no ambiente dele, ele está lá, sei lá, às vezes preso, no cárcere, por isso economia de não trazer até o fórum, e ele fique mais à vontade e ele se revele mais, né, à distância, né. Então, eu acho que a videoconferência não vou conseguir pegar todos, vai dar para a gente conseguir sentir se aquele ato tem algum problema ou não, mas é lógico, se o cara tiver uma arma e eu não estou vendo no vídeo, vai passar, não tem como isso, mas eu acho que isso é tratado como uma doença, né, dentro do sistema todo, e aí busca-se o Poder Judiciário para isso. Bom, era isso, o meu tempo, eu nem sei se eu passei ou não, mas são vários detalhezinhos, eu estou super à disposição de qualquer detalhe que vocês queiram comentar do provimento, eu participei da construção desse provimento, pratiquei atos na prática, então eu fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, foi maravilhoso, viu? A sua didática aliada à sua fé pública notarial, transformaram a sua exposição em algo assim extremamente valioso para todos nós e para mim especialmente, né? Para quem começou a trabalhar com máquina de escrever manual e vendo escritura sendo lavrada lá com aquele cheiro de álcool, com a colagem no livro das folhas, esse mundo novo é algo. Fico muito feliz de ter a oportunidade de vivenciar na minha vida profissional esse novo mundo. Eu tenho algumas perguntas para fazer, acho que o Zé Guilherme também, mas eu vou sugerir, Zé, que nós ouçamos aqui a Patrícia e depois nós consolidemos as perguntas, pode ser? Claro. Então vamos lá. Patrícia, já está a postos, Patrícia?
Patrícia. Você está... Boa noite. Boa noite, Patrícia. É uma felicidade ter você aqui conosco nessa sala virtual e queremos ouvir você falar um pouquinho da sua experiência como registradora e sobre o e-protocolo agora fazendo essa conexão com o e-notariado. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com o Zé Guilherme, com o Rafael, com seus clientes. É uma honra, né, ter recebido esse convite de vocês. E eu quero começar dizendo para vocês que a remessa eletrônica de documentos não é isso que eu e o Rodrigo fizemos, não, né? Que ele me passou o laptop dele para eu poder participar dessa conversa com vocês. É um mundo novo no qual o registro de imóveis foi introduzido pela Lei 11.977, na teoria, né? Porque na prática a gente já trabalhava com vários conteúdos do registro eletrônico há alguns anos. Mas foi a partir de 2013, efetivamente, que o registro de imóveis implementou vários sistemas e ferramentas digitais, muitos dos quais vocês já conhecem. E, assim, muito especialmente a partir do provimento 47 do CNJ, que regulamentou a criação das centrais estaduais. Aliás, essa é a razão pela qual hoje nós temos algumas centrais no Brasil que atendem a maioria das unidades da federação e não uma fonte de consulta, uma única central, né, nacional. Depois desse provimento 47, a gente teve o provimento 89, no final do ano passado, que foi super festejado pelos registradores e pelo mercado, porque esse provimento veio regular não só o Código Nacional de Matrículas e o sistema de registro eletrônico, né, de um modo geral, mas muito especialmente a criação do ONR, Operador Nacional de Registro, que foi introduzido, é uma entidade de registradores criada pela Lei 13.465, e a respeito da qual nós temos muita expectativa, porque é a entidade que vai definir todos os padrões de atuação do registro eletrônico, dos softwares que nós utilizamos em cada uma das unidades registrais, os padrões de interoperabilidade, enfim. Vai ser um salto de qualidade, porque vai impor uma padronização de elementos para a gente atualizar os nossos sistemas e para a gente atuar não só entre nós, registradores e centrais, mas também com os usuários. E como vocês sabem, padrão na atuação do registro de imóveis é uma demanda absolutamente legítima dos nossos usuários. Bom, depois do provimento 89, a gente teve agora mais recentemente o provimento 94, que eu faço questão de mencionar porque ele foi, digamos assim, o abre-alas do registro eletrônico em tempos da pandemia. E por conta desse provimento, nós tivemos a oportunidade de criar aí outras funcionalidades e estender para cima e para o lado as portas dessa infovia que é o e-protocolo. Depois, também, aliás, antes do decreto, do provimento 94, é importante eu fazer aqui uma referência para que todos tenham ideia da sua existência do decreto 10.278, um decreto que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica. E esse decreto, ele tem um conteúdo muito importante porque ele atribuiu a qualquer pessoa que seja possuidora de um certificado digital dentro da estrutura da ICP Brasil, de proceder à digitalização de um documento, de acordo com os requisitos previstos nesse decreto 10.278, e assinando essa digitalização com esse certificado ICP Brasil, atribuir a essa imagem desse documento, a esse documento digitalizado, a mesma força do original em papel. E esse decreto, como eu disse, ele tem sido utilizado muito no registro de imóveis atualmente, porque os nossos usuários têm utilizado o padrão definido no decreto 10.278 para digitalizarem os documentos e nos encaminharem via e-protocolo. E para isso, os nossos usuários também têm lançado mão de uma ferramenta, que nós desenvolvemos dentro do Registro de Imóveis do Brasil, para que os usuários pudessem utilizar o decreto 10.278, que é o assinador e digitalizador, a respeito do qual eu vou falar
para vocês depois. Assim, eu vou ser bem breve, porque o uso do e-protocolo é muito simples. Qual que é a ideia do e-protocolo? Que ele funcione não só para o usuário individual, né, aquele, por exemplo, eu tenho um contrato para encaminhar hoje, ou uma incorporação, ou uma regularização fundiária, ou uma alienação fiduciária, mas também para o usuário corporativo, que é aquele que precisa encaminhar documentos para nós em lote. Então, se vocês acessarem a plataforma do Registro de Imóveis do Brasil, que é o www.registrodeimoveis.org.br, vocês vão identificar ali na nossa primeira tela um menu de opções de sistemas, de ferramentas que nós desenvolvemos, muitas das quais estão ali trabalhando junto com o e-protocolo. Tem outros serviços, né, outros sistemas que não estão vinculados ao e-protocolo, mas que constituem esse grande cardápio de opções do registro eletrônico. E lá dentro do Registro de Imóveis do Brasil, a gente vai localizar o e-protocolo. Se o Rafael conseguir compartilhar a apresentação, a única coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a tela do Brasil, que mostra quais são as unidades da federação que já atendem pelo e-protocolo. Nós somos 20 unidades da federação que alcançam 95% do PIB. Nós temos só, portanto, pouquíssimas unidades fora do e-protocolo, né? Se nós somos 20, faltam 7, e dessas 7, 5 já estão em tratativas para entrar no e-protocolo. A gente pode entrar, tem algumas centrais, como eu falei, em associações estaduais que compreendem várias unidades da federação. Hoje o estado de São Paulo tem a central que tem o maior número de estados. Mas é importante que eu diga para vocês o seguinte, essa plataforma do registrodeimoveis.org.br não é a plataforma que nós queremos oferecer para o mercado, né? Nós já estamos desenvolvendo um e-protocolo unificado, de modo que o usuário possa entrar por uma porta única e o sistema se encarregue de distribuir para o registro de imóveis competente aquele documento que foi enviado por essa porta exclusiva, o que nós imaginamos que seja assim, um ganho de qualidade e de conveniência, né, de conforto para os usuários muito significativa. E quem que pode usar o e-protocolo? Qualquer pessoa física ou jurídica, mas hoje, né, dentro do e-protocolo, o que nós identificamos é que os maiores usuários são as instituições financeiras, né, muito especialmente a Caixa Econômica Federal, as entidades financeiras, advogados e tabeliães de notas. Por exemplo, o Rodrigo, que falou antes de mim, só encaminha as escrituras dele pelo e-protocolo, porque é um sistema super fácil, que permite um controle financeiro adequado, né, dá segurança para o usuário, e especialmente dentro do universo corporativo, né, que você precisa ter aí todas as ferramentas, não só de remessa do documento, mas também as ferramentas de controle financeiro. Então, qualquer pessoa pode usar o e-protocolo. E que tipo de documento você pode encaminhar pelo e-protocolo? Qualquer documento. Instrumentos públicos, particulares com ou sem força de escritura pública, você pode encaminhar documentos administrativos, enfim, qualquer tipo de documento, documentos judiciais. Aliás, nesse aspecto é importante eu dizer para vocês que nós recebemos já no estado de São Paulo, né, que começou com isso, mas nós temos isso já em várias unidades da federação, nós recebemos documentos eletrônicos estruturados do Poder Judiciário há muitos anos. A Central Nacional de Indisponibilidade, que é um mega sistema que foi construído por nós, registradores, e que é utilizado pelo Poder Judiciário do país inteiro, além das entidades administrativas que têm poder legal para decretação de indisponibilidades, há muitos anos. E como que a gente trabalha com a CENIB? Por meio da recepção de DEDs, que são os documentos eletrônicos com dados estruturados. Esses dados entram no nosso sistema e, a partir dessas informações que nós recebemos, o nosso sistema já pega aqueles dados, coloca em um formato inteligível para nós dentro do registro de imóveis e nós fazemos ali a qualificação dessas ordens para a inserção delas nos nossos livros, quando o caso, né? Então, qualquer documento pode ser encaminhado pelo e-protocolo.
Incorporação pode? Pode. Instituição e especificação de condomínio pode? Também. Cédulas de crédito de qualquer natureza, inclusive as do agro? Também. Todo tipo de documento. E quais são os formatos, né? Porque quando a gente está falando do mundo, digamos assim, analógico, você chega no registro de imóveis com aquele calhamaço de documentos, né? Quando você vai fazer uma incorporação imobiliária. Ou quando você trata de aquisições imobiliárias financiadas pelo sistema financeiro, você tem ali contratos que tem no mínimo 32 páginas. Agora, como que você faz com o documento encaminhado via e-protocolo? Bom, hoje nós temos basicamente 5 formatos de documentos. Eu estou olhando na minha cola aqui, tá bom, gente? Por isso que eu estou virando aqui de lado toda hora. A gente tem o documento nato digital, que é aquele documento que você extrai do seu sistema. Então, por exemplo, em vez de você apertar a tecla print, você aperta a tecla gerar lá, print no formato PDF, e você gera um arquivo nato digital, que é um PDF-A. E esse PDF-A vai ser assinado para ele ser recebido no registro de imóveis, ele precisa ser assinado com certificado digital ICP Brasil. Bom, pelas partes, né? Agora, com o e-notariado, esse PDF digital pode ser assinado com o certificado ICP Brasil e também com o certificado notarizado do e-notariado. Documento em formato PDF confirmável eletronicamente nos sites confiáveis, que o exemplo que todo mundo conhece são as CNDs fiscais, e a certidão digital gerada em PDF-A e assinada pelo tabelião de notas. Então, a certidão é o traslado, né, dos atos notariais que são realizados. Além disso, nós temos os DEDs, que são os documentos eletrônicos com dados estruturados, que são uma forma de comunicação de sistema para sistema, o que gera uma super sinergia entre os sistemas dos nossos usuários com os nossos, permitindo redução de tempo, né, e um ganho de eficiência muito importante, porque hoje, como que a gente trabalha fora do registro eletrônico? O sujeito vamos pensar numa contratação de crédito, ou numa incorporação imobiliária. O sujeito prepara uma documentação em papel, insere lá um monte de informações, via de regra, que já estão no seu sistema. Depois, essa papelada encaminhada para o registro de imóveis, eu tenho que extrair essas informações do papel, colocar no meu sistema e fazer a qualificação do título. Como que a gente funciona com o DED? Os dados saem do seu sistema, você forma, em vez de você gerar um PDF, você aperta a tecla gerar XML ou arquivo JSON, né? Um arquivo no formato máquina para máquina, e nós recebemos esse documento eletrônico. Esses dados entram no nosso sistema, de modo que a gente ganha tempo, né? Um documento que hoje eu posso qualificar, que eu faço hoje no registro de imóveis em 3 dias, eu posso fazer em 1 dia e meio, porque eu ganho esse tempo de inserção, de identificação das informações e também, né, de correção na hora da conferência. E, por último, o documento em PDF-A, digitalizado por qualquer pessoa, também assinado com o certificado digital da ICP Brasil, que é aquela possibilidade a qual eu me referi no início da minha fala, criada pelo decreto 10.278. Bom, então, essa sim é uma noçãozinha geral do e-protocolo. Agora, existem outros sistemas, outras ferramentas que estão acopladas no e-protocolo. Eu vou falar por uma questão de didática da primeira que está em desenvolvimento, ou seja, ela não está em operação, que é o ECAD. O que é o ECAD? Imagina o seguinte, você tem aí no Duarte Garcia 20 advogados, 100 advogados. E o Marcelo falou assim, olha, eu quero que todos os meus advogados, todos os meus associados possam encaminhar documentos em nome aqui do escritório. Ele vai entrar no sistema, vai mandar a secretária dele inserir todos os usuários, cadastrar todos os usuários e vai dizer quais poderes os usuários dele têm para encaminhar essa documentação. Isso é muito útil para instituições financeiras, porque a gente tem aquele mundo de procurações que rodam, né, entre instituições financeiras e registro de imóveis, com poderes para subscrever
contratos de compra e venda com alienação fiduciária, as hipotecas dentro do SFH, por exemplo, e os documentos de quitação. Então, imagina que a instituição financeira possa entrar dentro do ECAD, define lá quais são os seus prepostos autorizados e quais os poderes que eles têm para emitir documentos. E o sistema importa essa informação e autoriza os prepostos desses usuários a trabalharem conosco. Uma outra ferramenta, a qual já me referi, é o digitalizador e o assinador digital. Por que a gente desenvolveu essa ferramenta? E isso a gente fez a toque de caixa assim, em 2 semanas. Porque um dos requisitos para a utilização que estão ali previstos no decreto 10.278 é que aquela digitalização que foi feita por qualquer pessoa e assinada com certificado digital, para que ela tenha validade e possa ser utilizada como original, ela tem que observar todos os requisitos que estão previstos nos anexos 1 e 2 do decreto. Um anexo 1, por exemplo, para um contrato normal, qual é o padrão? PDF-A com 300 DPI, preto e branco. Mas, no anexo 2, um outro requisito é que essa digitalização venha com os metadados do documento. E os metadados ali definidos para a identificação do documento são aqueles previstos, elencados no anexo 2. Normalmente, as pessoas não têm a menor ideia do que sejam metadados, não sabem como fazer isso, então nós desenvolvemos essa ferramenta para extração dos metadados, de modo que as digitalizações feitas ali com base no decreto 10.278 possam ser aceitas por nós. E aí, muito provavelmente, quem está nos ouvindo está perguntando, né, mas o que são metadados? Bom, de um jeitinho assim bem simples, metadados são dados, né, informações relativas ao documento que foi digitalizado e que precisam ser disponibilizados, né, pelo digitalizador para permitir a indexação e localização desse documento dentro de um sistema de arquivo eletrônico. Então, imagine o seguinte, a gente entra ali na tela do Marcelo, a gente vê no fundo dela uma série de livros. Então, a gente sabe que o Marcelo é organizado e que ele tem ali uma ordem, né, uma organização dos livros. Então, tenho certeza que se eu perguntar, Marcelo, você tem tal livro? E ele tiver, ele vai falar assim, tenho. Ele vai levantar e vai encontrar aquele livro. Os metadados são elementos que permitem que a gente encontre, assim, também com facilidade, os arquivos eletrônicos dentro de um sistema eletrônico de gestão de dados. Um outro sistema que está acoplado ao e-protocolo é o repositório confiável de documentos eletrônicos. Ele foi criado há muitos anos atrás, em 2013, para receber os documentos que nós, registradores de imóveis, utilizamos no dia a dia, né, para que nós pudéssemos compartilhar esses documentos e evitar problemas para os nossos usuários, mas agora com o e-protocolo ele adquire um potencial mais interessante, porque quando nós tratamos de documentos padronizados das instituições financeiras, especialmente dos operadores de barter do agro, a gente percebe que isso pode potencializar muito o uso dos DEDs. Como? Eu deposito no repositório confiável a minha minuta, padrão, ela vai receber um código ali no repositório e esse código vai ser inserido dentro de um campo específico do DED. De modo que, quando esse documento eletrônico aportar no registro de imóveis, eu vou verificar ali quais são os dados que compõem, via de regra, aqueles quadros resumos desses contratos padrão e posso entrar na base do repositório, com base naquele código, e verificar qual é o negócio especificamente que está sendo tratado, quais são as cláusulas específicas, né, daquele negócio, para que eu identifique quais são os atos registrais que eu preciso praticar. Bom, em termos de e-protocolo, essas eram aí as informações que eu acredito que vocês precisariam saber. Existem vários outros sistemas que estão disponíveis, né, ou ferramentas, se vocês quiserem assim chamar, mas eu acredito que muitas delas vocês já conheçam, como a pesquisa de bens, a matrícula online, o pedido de certidão online, e tem toda uma gama de outras ferramentas que estão disponibilizadas ali no nosso portal e que foram desenvolvidas
para que a gente tivesse a condição de pontuar melhor desde o ano passado, mas muito especialmente esse ano, no relatório do In-Business do Banco Mundial, como guichê de certidões, o portal estatístico registral, o mecanismo de reclamação. Então, eu encerro aqui minha breve fala e deixo para vocês o convite para que vocês visitem ali o portal registrodeimóveis.org.br e vasculhem ali esse nosso menu de opções eletrônicas, porque elas têm feito assim muito sucesso entre os usuários. E, de qualquer forma, eu já deixo aqui um pedido para que vocês encaminhem para nós as suas sugestões de aprimoramento, porque o registro eletrônico não é construído só por registradores, é construído por registradores e por todos os usuários, e nós contamos com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, também igualmente espetacular, vocês fazem uma dupla aí que eu chamo de casal 20, e muito bom mesmo, acho que esse mundo novo aí é o nosso futuro, o nosso presente já, né? E vocês estão construindo aí. Parabéns ao Colégio Notarial, aos registradores que há tantos anos vêm liderando esse estudo, essa atualização. É um trabalho para a sociedade brasileira impagável. Agradeço muito como usuário, tá? Zé, nós temos algumas perguntas. Posso puxar a fila de perguntas? Claro. Eu queria falar uma pergunta bem básica para o Rodrigo. Rodrigo, custos. O público quer saber custos. Com tudo isso, então, vai cair bem o custo, é isso? O custo é exatamente do ato notarial praticado, não muda absolutamente nada, né? A escritura é o mesmo valor, sendo feita através da plataforma do notariado, à distância ou de forma física. Como que você trabalha com essa informação em relação às tabelas estaduais, que não são uniformes? Então, por isso a necessidade da regra de competência, né? Se tiver uma outra unidade da federação também competente, o usuário tem que escolher a mais barata, né? Econômica, ou se ele não quiser, tiver alguma desconfiança ou preferir confiar mais no tabelião, que talvez seja um pouco mais caro, ele tem essa liberdade. Quando a gente está na mesma unidade da federação, o preço é o mesmo, né? É estadual a tabela de custo. Ok. Uma outra prática, as duas partes são brasileiras, mas ambas no exterior. E estão fazendo uma compra e venda de imóvel aqui em São Paulo. Então a gente vai ter a regra de competência do local do imóvel. Não tem problema nenhum as partes serem domiciliadas fora. Qual vai ser o requisito para que eles realmente pratiquem o ato à distância? Eles vão precisar ter um certificado digital ICP Brasil ou um dia, porque a nossa ideia, doutor Marcelo, é que esse certificado e-notarizado, que eles chamam certificado notarizado, aconteça, sim, onde o senhor tem ficha de firma? Tem em tal lugar. Então já abri o certificado, que a gente está oferecendo esse certificado digital para todo mundo que vai no cartório. Você não quer já abrir um certificado digital? Então é possível que ao passar dos anos, né, 1, 2 anos, as pessoas que praticam negócios jurídicos já têm um certificado notarizado. Mas vamos pensar, não tem, eu tenho um caso específico, a pessoa está em Miami, não conseguiu fazer a procuração, a gente vai fazer uma compra e venda, o comprador está aqui em São Paulo e o vendedor em Miami. Não conseguiu, a procuração que ele deixou aqui não incluía especificamente esse bem que ele vai vender, e o que ele está fazendo? Ele está utilizando, ele não tem certificado digital, ele trabalha fora mesmo, e ele não pode, isso é importante, é uma boa pergunta, ele não pode usar um certificado estrangeiro. Então, quer dizer, eu tenho um certificado digital aqui da chave pública americana ou francesa. Não pode. Ele terá que ter um certificado embaixo da grade do ICP Brasil. Mas ele pode tirar à distância? Como disse, tem uma medida provisória que, nesse período de pandemia, permitiu que as pessoas emitissem o certificado digital à distância. Bom, responsabilidade de quem vai emitir o CertSai. Então, esse nosso vendedor, nosso cliente, ele está emitindo o certificado à distância, usando videoconferência e vai emitir, e aí ele vai poder participar do ato, porque o imóvel é aqui em São Paulo. Respondi? Claro, claríssimo. Zé, eu vou fazer uma última pergunta, se me permitir, para a Patrícia e para o Rodrigo. A mídia tem noticiado, pré-pandemia, até com certo alarde aqui em São Paulo, a modernidade de assinatura de escritura
e registro da escritura pelo sistema blockchain. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se o blockchain tem algo a ver com o e-protocolo ou e-notariado, ou é totalmente diferente? Não tem nada a ver. E é importante, aliás, quero super te agradecer a pergunta, Marcelo, porque essa questão do blockchain, as pessoas, quando a gente vê uma novidade, né, uma nova ferramenta, e a gente não entende, a gente costuma ficar quieto e as pessoas vão falando e a gente fica com a impressão de que aquilo pode substituir um sistema já em vigor. Eu, particularmente, costumo dizer o seguinte: o blockchain, a ideia do blockchain, não dos bitcoins, mas do blockchain em si, é uma aplicação eletrônica do modo de funcionar do registro de imóveis, sem a resiliência e a flexibilidade que o registro de imóveis tem. E também sem o conteúdo da segurança inaugural do lançamento da informação dentro da cadeia. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso pegar uma cadeia privada de blockchain e dizer que o imóvel que é do Marcelo Terra, hoje eu posso dizer que o imóvel é meu e aí inaugurar uma cadeia de transferências ali do imóvel do Marcelo Terra. Isso é seguro? Não, de modo algum. Essa é a razão pela qual o blockchain não pode hoje substituir o registro de imóveis, né? Em nenhum lugar. Fala-se de tokenização do imóvel, tal, mas a questão é que vocês, né, que são especialistas em direito imobiliário, sabem muito bem o grau de dificuldades e de possibilidades que envolvem a transferência de propriedade ou o uso do direito de propriedade imobiliária, que é um direito hiperelástico. E assim, imagina você imputar vários direitos relacionados ao mesmo imóvel e cancelamentos dentro de uma cadeia de blockchain. Talvez isso seja possível no momento seguinte. Hoje eu não vejo sentido. Mas uma coisa que nós estamos estudando, os registradores de imóveis, internamente, é a possibilidade de uma criação de uma blockchain registral interna dos registradores, para que, dentro da implementação e do incremento, do avanço do registro eletrônico, a gente tenha uma cadeia interna para dar segurança no que diz respeito a backup e a imutabilidade dos atos eletrônicos registrados. Só para complementar, na verdade, o blockchain é uma ferramenta que pode ser utilizada pelos notários e pelos registradores como um arquivo seguro, mas ela não substitui, quer dizer, eu já vi gente falando, olha, eu registrei no blockchain meu filho. Pelo amor de Deus, você não registrou no blockchain seu filho. Você pode ter colocado a informação, aquele arquivo, ou gerado um arquivo eletrônico do livro físico, porque a lei ainda é federal e exige livro físico. É esse repositório dentro de uma segurança que o blockchain hoje faz, que é a ideia do princípio, de uma forma simples, pelo menos foi assim que eu entendi, que eu não sou tão tecnológico, eu reparto aquelas informações em vários pedacinhos e codifico. E quando eu espalho tudo isso, eu tenho hoje a tecnologia existente de computador não tem hoje inteligência suficiente para conseguir unir todas essas partes que eu esparramei e codifiquei. Então, por isso que o blockchain é algo seguro de armazenamento. Mas quem que põe a informação, ele não garante. Então, hoje, os notários e registradores vão continuar trabalhando e podem usar. Tanto é que no e-notariado, lá no princípio, a gente até brincou. E um dos modos era o NotarChain, né? Que era exatamente utilizar essa ideia de repartir os documentos, os nossos arquivos, arquivando de forma eletrônica. Mas isso também, como eu disse, a plataforma está em desenvolvimento. Esse módulo ficou um pouco parado lá, mas foi desenhado para isso. Posso fazer até uma brincadeirinha aqui? A grosso modo, seria a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, eu tirei uma foto minha, coloquei no blockchain, portanto eu não vou envelhecer, porque está lá preservada no blockchain. Zé Gui, vamos, pelo adiantado da hora, e para nós liberarmos para o descanso os nossos apresentadores, se puder fazer 2 perguntas, claro. E depois nós encerraremos. Tá bom. Uma pergunta aí para o Rodrigo. Os advogados aí acostumados com auditoria, né,
que tem aquelas relações que crescem em progressão geométrica, né? Cada ano que passa as relações de auditoria só crescem, já estão querendo colocar como um dos elementos da auditoria a gravação da videoconferência para conferirem a manifestação de vontade. Então, eu quero saber, brincadeiras à parte, se será disponibilizado ao público a videoconferência, ou se isso vai ser uma coisa preservada dentro do âmbito do cartório. Eu acho que vai ser preservado. Estou dando a minha opinião. É lógico que pode ter tudo um avanço, né? Mas hoje, o que eu acesso, eu como tabelião, acesso as minhas pastas relacionadas às escrituras celebradas, onde eu tenho lá salvo para garantia minha a videoconferência e o documento em PDF assinado. Isso, o usuário que entra na plataforma não tem acesso a esse documento. Agora, eu acho que a parte só vai precisar querer assistir a videoconferência quando deu algum problema, né? Porque lembra, quando eu hoje vou no escritório do Duarte Garcia colher uma assinatura de um cliente de vocês, ninguém grava presencialmente aquela conversa que nós tivemos, né? Então, se o mundo digital tem que refletir o que hoje é o mundo físico, é para isso que eu tenho a fé pública. A fé pública é que aquilo que eu digo tem presunção de verdade até que prova contrária, robusta contrária, quebre a minha fé pública, né? Então, eu acho que está ali para backup, para garantia. Deu problema? Então a gente vai pedir autorização, até porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente vai ter muito cuidado, o Colégio Notarial vai ter que ter muito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, por conta desse grande banco de dados que ele vai estar formando em virtude do provimento 88. Até eu particularmente imagino que daqui a algum tempo não vai se exigir mais a gravação da vídeo, porque, como o Rodrigo falou, pessoalmente você não tem essa obrigatoriedade de fazer a gravação do que acontece na lavratura de uma escritura, e o eletrônico ele vem para facilitar a vida, né, das pessoas, e não para torná-la mais burocrática. Excelente. Aí uma última pergunta, então, para a Patrícia, até com base nessa questão polêmica aí que o Rodrigo levantou, né, se os oficiais registradores vão qualificar essa questão da competência notarial, né? Se isso vai ser uma coisa avaliada ou não. Então, pelo provimento 100, isso deve ser avaliado porque o provimento do CNJ atribui o caráter de nulo para as escrituras lavradas em descumprimento à competência definida ali pelo provimento. Como o registro, a qualificação do registro, ela é feita para que o documento levado a registro e registrado tenha a possibilidade de produzir os efeitos jurídicos desejados, eu não posso registrar um documento que seja considerado nulo pelo CNJ. Então, eu acredito que todos os registradores de imóveis vão, sim, ficar atentos para esse ponto, né? E contribuir a sua medida para a fiscalização que vai ser feita aí pelo Poder Judiciário a respeito do cumprimento desse requisito estabelecido pelo provimento. Maravilha. Vou passar, então, a palavra final aí para o Dr. Marcelo e agradecê-los aí pela maravilhosa apresentação. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado, Zé Gui, Patrícia, Rodrigo. Seremos eternamente gratos aí pela essa aula que vocês nos deram hoje, essa introdução ao e-protocolo, ao e-notariado. E desejo a vocês saúde, a vocês, a seus familiares, a todos os que participaram aqui da nossa reunião virtual. O Zé agradeceu no começo, eu vou reiterar agora. Esse debate foi possível graças aí à nossa equipe jovem do escritório. Eu vou nominar aqui o Rafael Bittar, que está no backstage, ajudando na parte tecnológica, e o nosso suporte, o nosso TI, que também é de fundamental importância. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigado.